Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Filemão. Filemão, verso 8. Filemão, versículo 8. Nós estamos conversando às quartas-feiras. Conselhos de Deus para uma vida melhor. Conselhos de Deus para uma vida melhor. E na semana passada, o conselho de Deus foi acerca como vencer a ansiedade. Eu disse que ia dar uma introdução, mas eu vou fazer melhor. Você vai lá no nosso canal, IPM Praia, no YouTube, e tem a mensagem da semana passada. E aí você faz uma coisa que eu fiz nessa semana. Sabe que eu percebi essa semana, meus irmãos, que eu, pastor da igreja, não era inscrito no canal da igreja que eu sou pastor. É misericórdia. E aí você faz isso também, para você não passar a vergonha que eu passei. Você é membro da igreja, você tem que se inscrever no canal da igreja. E por que você tem que se inscrever? Porque quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais alcance as mensagens do canal. E a gente alcança mais gente com a pregação do Evangelho. Então, não é aqui não. Quando chegar em casa, você entra lá, IPM Praia, e clica lá, se inscrever no canal da igreja lá. Não passa a vergonha que eu passei, uma coisa assim inacreditável. Tá bom? E aí você, se quiser assistir, né, e ouvir a mensagem da semana passada, tá lá no nosso canal lá, IPM Praia. Filemão, versículo 8. Quero ler com você. Diz assim a palavra de Deus: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicitar para você em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que o receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima o coração em Cristo. Vamos orar. A Deus, continue revelando o mistério poderoso acerca da tua palavra para nós. Nós carecemos dela para poder viver. Por isso eu te rogo, em nome do Senhor Jesus,
fala o nosso coração, fala a nossa vida, fala a nossa alma, construa em nós um desejo santo de seguir tuas santas, poderosas palavras, ensinos, por meio da tua palavra. É a minha oração no nome de Jesus. Semana passada, como eu disse, conselhos para uma vida melhor, o conselho foi como vencer a ansiedade. E o conselho de hoje será como construir relacionamentos saudáveis. Nossa igreja tem como a logo uma igreja feita de gente. E durante muito tempo muita gente não entendeu muito bem. Mas parte desse logo foi o desespero pastoral. Porque quando a gente afirma que somos uma igreja feita de gente, é de gente mesmo. Gente que chora, gente que ri, gente que se aborrece, gente que faz coisa errada, gente que peca, gente que faz coisa boa, gente que se alegra, gente que adoece, gente que ora. É de gente. Enquanto tiver gente, é por gente que nós queremos ver a revelação mais gloriosa de Deus. Mas a gente também se relaciona. E via de regra, nós nos relacionamos e há curto-circuito nas relações. Isso não se esmera, não é um resumo da vida da congregação, da igreja. Eu tenho certeza que na tua família, nas tuas amizades, no teu trabalho, também tem curtos-circuitos nas relações. Porque somos seres humanos, gostamos de coisas diferentes, nascemos em culturas, em famílias diferentes, professamos uma única fé. Mas viemos, inclusive nós aqui na IPM Praia, viemos de matizes religiosas diferentes. Então, um ajoelha para orar, o outro ora sentado, o outro ora em pé. E é assim que nós somos. Mas nós somos um reino relacional. É por isso que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, se despe da sua glória e vem viver entre nós, se relacionar com a gente. É uma coisa meio que absurda, assim. O Deus Todo-Poderoso se relacionar com gente dependente de quase tudo, como cada um de nós somos. Mas Ele veio. De forma, se Deus, na sua eterna glória, no seu poder imensurável, veio se relacionar conosco, quem somos nós para dizer que mesmo diante de todas as diferenças que nós todos temos um com os outros, somos incapazes de se relacionar com seres humanos como nós, pecadores como nós, dependentes de quase tudo como nós. Daí a importância de nos tornarmos pessoas melhores com respeito à relação interpessoal. Com o irmão da fé, com o irmão biológico, com o pai, com a mãe, com o vizinho, com as pessoas que fazem parte do nosso ambiente social. E aí tem esse texto. E esse texto, a gente precisa ler. Aliás, uma coisa que eu tenho buscado muito, e falado muito, e compartilhado muito, que a gente precisa ser mais bíblico. Mas precisamos ser mais bíblico no que diz respeito à teologia bíblica, ou seja, o espírito da Bíblia. Não é só uma estrutura hermenêutica de compreensão do texto, mas uma compreensão da profundidade espiritual do texto, da intenção orgânica, porque a Bíblia não foi escrita para extraterrestres. Se os extraterrestres
pelo qual a Bíblia foi escrita somos nós, porque nós não somos daqui dessa terra, né? Nós somos seres celestiais. A Bíblia não foi escrita por seu cachorrinho, por seu animalzinho, por mais bonitinho que ele seja. A Bíblia foi escrita para gente, para seres humanos. E essa mensagem a gente repete de maneira exaustiva, que é regra de fé e prática. Tem que dar direção para a nossa caminhada aqui enquanto seres humanos, enquanto pai, mãe, filho, filhos de Deus, irmãos, amigos, conhecidos. E esse texto é um texto sem capítulos, que Paulo escreve uma carta a uma pessoa. Não é como a maioria das cartas de Paulo. Paulo escreveu algumas cartas direcionadas especialmente a uma pessoa. Uma carta a Timóteo, a Tito, e essa carta a Filemão. Filemão era um crente. Era um homem de Deus. Ele recebe elogios de Paulo. Mas Filemão também era senhor de escravos. Para nós, hoje, no século 21, isso é inconcebível. Um cristão, que da mesma forma que ele professa Jesus como seu Salvador, ele também tem escravos. E há pessoas que dizem assim, não, pastor, mas... Porque a gente sempre está querendo dar uma ajudazinha para Deus, né? O pastor Marcos citou lá o texto de Sarai e Agar. A Sarai quis dar uma ajudazinha para Deus. Vai lá, tem um negócio lá com a serva lá e pô, Deus prometeu um filho não veio, a gente já está velho, então eu te permito. E aí a gente diz assim, não, mas o Filemão, ele não era um escravagista, era comum se ter escravo naquela época. É verdade. É verdade. A base, mais ou menos, a sociedade romana, era mais ou menos de 80 para 20. 80% da população, de alguma forma, era escrava. E 20% era dos senhores. E o escravo não era como foi a escravidão no Brasil, por exemplo, pastor. Não era aquela coisa, né? É diferente. Tá querendo dar uma ajudazinha? Não, nada disso. Em algumas situações era pior do que a que foi no Brasil. Por exemplo, o senhor de escravos, ele tinha poder sobre o corpo do escravo. Entendeu, né? Ele podia fazer o que quisesse com o corpo do escravo. Ele era dono do corpo do escravo. E o escravo, quando fugia, e se ele fosse capturado, ou recapturado, o dono, o senhor, podia fazer o que quisesse com ele, inclusive matá-lo. Então, como assim era diferente? Era a mesma perversão ou violência contra o ser humano. É por isso que a gente precisa ler a Bíblia com os olhos do tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque se nós não fizermos isso, se nós não adaptarmos o tempo de hoje à palavra expressa, aí a gente fica discutindo se mulher pode ou não pode pregar na igreja. A gente fica criando, né? Acho que eu não devia ter falado isso não. Possivelmente, o Paulo conheceu o Onésimo, que era o escravo, na prisão. Possivelmente. E lá Paulo prega o evangelho para ele, e o Onésimo, que era o escravo de Filemão, se converte. E agora? O escravo que havia fugido, o escravo fujão, e possivelmente
por causa de alguma coisa que ele havia furtado de Filemão, seu senhor, se converte. Agora o escravo é escravo do Senhor, mas também é irmão em Cristo. Aí Paulo escreve para Filemão para poder dirimir esse dilema. Agora você recebe ele como? Como que vai ser o relacionamento de vocês? Vai ser de senhor e escravo ou de irmãos em Cristo? O pastor já falecido, Poyong Shu, da Coreia, ele uma vez saiu uma matéria numa revista de grandes circulações, quando ainda existe um pouco, revistas de papel, e o título da matéria era esse: Quem manda em quem? Porque o presidente da Coreia era presbítero da igreja, era como o pastor Marcos falou do presbítero Wilson, do prefeito de Caxias. E aí, como a cultura oriental ela é mais, o pastor ele é, né, o presidentão da igreja, então saiu a matéria: quem manda em quem? O pastor manda no presbítero na igreja ou o presidente manda no pastor na nação? Esse era um dilema que é muito parecido, não guardando as devidas proporções, entre Filemão e Onésimo agora. Como é que a gente se trata? Como é que é o nosso relacionamento? É de senhor e escravo ou de irmãos em Cristo? Como é que a gente faz? Dentro da igreja a gente trata de irmão. Aí fora da igreja tu é meu escravo. É como a Carol, minha filha, me perguntou no início da minha ordenação: pai, eu te chamo de quê agora? De pai ou de pastor? Aí eu disse para ela: o que eu sou primeiro, seu? É pai, então é pai, filha. Como é que agora? Você é meu escravozinho, tem que fazer tudo que eu mando, eu tenho poder sobre o seu corpo? Ou você é meu irmão em Cristo, no amor de Cristo Jesus? Como é que se dá essa relação? A pessoa poderia ser escrava por três maneiras, por três origens. Ou ela era filho, nasceu, a mãe era escrava, o pai era escravo. Por causa de uma dívida, tinha algumas situações de dívida que ela também poderia se tornar escrava de alguém. Ou porque o exército romano tomou um outro lugar e as pessoas desse lugar que foi tomado pelo exército romano, eram feitas escravas. Por isso o Império Romano era tão poderoso. A gente não sabe como que Onésimo veio a ser escravo. A gente sabe que agora, a partir do momento que Paulo prega o evangelho e Onésimo se converte, o relacionamento é outro. E aí Paulo diz: eu vou devolver ele para você. Mas quando eu devolver para você, você não pode mais recebê-lo como escravo. Você tem que recebê-lo como irmão. Mas está complicando a minha vida, meu irmão Paulo. Porque 80% da sociedade é de escravo. Vai se a moda pega, a gente vai ter uma avalanche de conversão no mundo escravagista. Todo mundo vai se converter, porque agora se converte não é mais escravo, é irmão. Aí a gente cria uma revolução social, porque a gente perde a mão de obra barata. Aí o problema vai ser um problema globalizado no nosso mundo. Não dá para ser assim, Paulo. Aí Paulo fala para ele, então, vai ter um problema mesmo. A gente pode ter uma convulsão social, porque quando os outros escravos souberem que o Onésimo agora não é mais tratado como escravo, mesmo ele tendo sido recuperado, você podia dar uma surra nele, açoitá-lo, mas agora eu estou dizendo, você está dizendo eu estou dizendo para você perdoá-lo, para você tratar ele como ser humano, você tratar ele como pessoa igual, você tratar ele
como o mundo cristão deve tratar as pessoas, sem acepção, de forma igualitária. Ninguém é melhor do que ninguém, não existe hierarquia na vida cristã. Eu citei aqui que lá na Coreia saiu a matéria, o pastor manda no presbítero, mas na igreja cristã não existe pastor mandar no presbítero. Porque não existe hierarquia, é apenas uma divisão de competências. É apenas atribuições de ofícios. O pastor Carlos Alberto, o pastor Marco, o pastor Mendonça, o presbítero Eduardo, o presbítero Alain, o presbítero Diogo, Luiz, eles não são maiores e nem melhores do que ninguém aqui na igreja, apenas eles têm ofícios, nós, diferenciados. Porque não tem nenhum presbítero, por exemplo, que faz o que Dani faz lá com as crianças. E também não conheço nenhum presbítero, nenhum pastor, não sei se o pastor Marco está escondendo talento, que faz o que Fabrício e Felipe faz aqui nesse teclado. Porque eles têm ofícios dados pelo mesmo Deus que nos deu também, não há hierarquia. Filemão, agora não tem escravo e senhor, é todo mundo igual. Então essa é a primeira construção para você formar relacionamentos saudáveis. Não tem escravo e nem senhor. Não tem maior e nem menor. É apenas uma questão de idade, experiência e atributo. Eu não sou melhor do que o meu filho João Pedro. Eu tenho apenas um pouco mais de experiência do que ele. Eu tenho apenas alguns atributos que ele não tem. A gente começa a construir relacionamentos saudáveis quando nós olhamos todo mundo na mesma régua, sem diferenciar. Não é a condição financeira, não é a condição social, não é a bicicleta melhor, não é o intelecto melhor, não é porque estudou um pouquinho mais, não é porque é pastor, não é porque é político, não é nada. A gente começa a construir relacionamentos saudáveis quando nós observamos todos no mesmo nível. E só quem está acima desse nível é o Deus Todo-Poderoso que está acima de tudo e de todos. Filemão, olha Onésimo como teu igual. Você apenas tem um pouco mais de dinheiro do que ele, tem um pouco mais de posse do que ele, mas você não é melhor do que ele. Ele não está abaixo de você. Filemão, quando tu recebê-lo, então, ele não vai ficar lá no galpão de trás. Porque o relacionamento da igreja, ou a igreja do Senhor Jesus, são aqueles que lavam os pés dos seus discípulos. É por isso que Paulo, quando vai falar com ele, fala assim, lembra da minha relação contigo. Se ele ficou devendo alguma coisa, e é por isso que a gente acha que ele pegou alguma coisa do Filemão, pode botar na minha conta, se bem que você me deve. Porque Paulo havia ganho Filemão também para Cristo. E eu não te cobro nada por conta disso, eu fiz da tua vida muito melhor. Antes, o Onésimo te era inútil. E Paulo faz um joguinho de palavra, porque a palavra Onésimo, o nome Onésimo significa útil. Mas agora ele te é útil. Por quê? Porque agora ele é servo do Senhor. E servo serve. Relacionamentos saudáveis, meus irmãos, é construído com serviço ao próximo. Nós somos aqueles que estendem a mão para o caído. Nós somos aqueles que abraçam os aborrecidos. Nós somos aqueles que caminham com quem já não consegue mais andar. Nós somos aqueles que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram também. Relacionamentos saudáveis, antes de qualquer coisa, serve. Até aqui ele te servia, Filemão. Mas agora, o serviço é mútuo.
você também irá servi-lo, porque você é servo. Todos nós, meus irmãos, todos nós que estamos aqui nessa noite, amamos o Senhor. E esse teste do amor a Deus se refere a servir o próximo. Tem gente que me pergunta assim: como é que eu posso servir a Deus? Então olha para o teu lado, servindo o teu irmão. Nós somos o povo do serviço, o ministério santo, o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, a relação que você vai ter com Onésimo é a relação que você tem que ter com a tua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu pai, com seus iguais. Nós servimos as nossas esposas, nós homens. E não é um serviço de serviçal. É o serviço, como eu disse no domingo, dos orelhas furadas. Os orelhas furadas eram aqueles que eles tinham alforria, ou seja, a carta de liberdade da escravidão, mas eles decidiam servir o seu Senhor por alegria, por espontaneidade. E a marca disso é que eles furavam as orelhas. Nós somos as orelhas furadas. Nós servimos ao próximo não porque eles nos servem, não porque nós temos nada em troca, mas porque nós somos servos do Senhor. E assim como o Senhor lavou os pés dos discípulos, em referência a isso, nós lavamos os pés dos nossos irmãos, para dizer: nós somos servos um dos outros. Sirva a tua esposa, sirva o teu esposo, sirva os teus filhos, sirva os teus pais, sirva os teus irmãos, sirva a todo mundo nessa terra, porque nós somos servos do Senhor. Só que o Senhor não precisa de absolutamente nada que nós entregamos. E Ele diz: quando eu voltar na glória, eu não vou cobrar de vocês, mas eu vou lembrá-los que quando eu estava passando fome, vocês não me deram de comer. Quando eu estava tendo sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estava com frio, vocês não me cobriram. Mas quando foi isso, dirás alguns? Então, naquele irmão, era neles que eu estava representado. Filemão, sirva Onésimo, porque você é servo de Deus. Não é ele que vai te servir. Até hoje ele te serviu, mas agora acabou essa história. Relacionamentos saudáveis se formam em Cristo Jesus. São construídos no Senhor. Toda relação que nós temos, quer de alegria ou de tristeza, quer de bonança ou escassez, quer de chateação ou tranquilidade, se for em Cristo, vai. Se não for em Cristo, não dá. É o Paulo mesmo, Paulo escrevendo aos Coríntios, que diz: olha, vou apresentar para vocês um caminho sobre modo excelente. Se eu falar a língua dos anjos, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu pegar os meus bens todos e distribuir para os pobres, se eu conhecer todos os mistérios e ciência, se não tiver amor, nada disso vai adiantar. É barulho. E de que amor que ele está falando? Do amor ágape. Que é o amor ágape? É o amor de Deus. Se não tiver Cristo na relação entre meus pares, eu posso fazer a coisa mais singela, aparentemente mais altruísta, mais bondosa, mas se não tiver Cristo na relação, nada disso adianta. É barulho de sino. É decoração de decorador. O apóstolo Paulo diz para Filemão: Filemão, recebe ele como eu te recebi em Cristo. Ame com o amor de Cristo. Senão a gente vai ficar brigando na internet. A gente vai ficar olhando para o outro, fazendo com que o outro queira ser igual nós somos. A gente vai ficar com raiva do outro porque ele não torce para o time que nós torcemos. E
quando a gente está com esse espírito, na minha família a gente chama de espírito da confusão, a gente vai ver loucura no universo onde nem o universo não existe. A gente vai arrumar briga só para a gente poder espinzinhar, porque não há Cristo. Se há Cristo, você pode chamar até atenção. Você pode até brigar, mas se há um amor de Cristo, o teu filho vai te ouvir, a tua esposa vai te ouvir, o teu irmão vai te ouvir. Aqui na igreja eu tenho uma galera, uns filhos espirituais. Eu carinho eles, eu abraço eles no amor, mas eu brigo com eles também. E eles me ouvem, eles até riem quando eu brigo com eles, assim, porque eles sabem que eu estou falando no amor de pai mesmo. Assim como a minha filha eu já não brigo mais porque ela é casada. Mas como eu brigo com o João Pedro. No amor, em Cristo, você vai criar relacionamento saudável. Fora de Cristo, meu amigo, você vai criar problema na relação. As coisas simples vão ser estrangeiras para ti. Cristo, você vai querer que eu seja como você quer que eu seja. Só que eu não posso ser como você quer que eu seja. Eu só posso ser como Deus quer que eu seja. Em Cristo você vai querer que a tua esposa seja do jeito que você quer. O teu marido seja do jeito que você quer. E aí isso vai trazer um redemoinho de implicações na relação. É mais ou menos assim, ó. Você vê como é. Falar. Às vezes eu fico um pouco, não sei como é que eu fico, não tenho palavras para dizer, com algumas mensagens lá na internet lá. E olha que eu não zapeio na internet, mas às vezes cai lá, eu vejo, eu vou botar alguma coisa da igreja, eu falo, meu Deus do céu, será que eu falo, mas eles não entendem. Vai brigando lá, um negócio doido lá, assim. E às vezes você vê que não tem sentido esse negócio. É tipo assim, ó. Você veio para a igreja, aí você chegou aqui, aí você viu que a gente trocou a bancada da igreja, né? Aí você tá com... Aí a bancada da igreja é vermelha. Aí você fala, ó, esse pastor é petista. Aí comprou bancada vermelha. Olha lá, tem até umas estrelinhas na bancada. Aí eu vou falar assim, não, vermelho é o sangue de Jesus. E as estrelinhas representam o céu, pô. Vê a coisa boa da história. Pô, já era vermelho antes do negócio, essa bagunça toda aí, cara. Mas se não for no amor de Cristo, você vai arrumar problema em qualquer coisa. Entendeu? Aí eu também já estou virado no Miguel, aí vou falar, meu irmão, você não ora não, pô. Já vem, pô, com o espírito do cramunhão para poder te zicar nas cabeças, pô. Aí pronto, vira pé com cabeça. Mas no Espírito de Deus, ele vai olhar e falar assim, nossa, pastor, que benção, como todos vocês fizeram. Caramba, trocamos, né? Agora, pô, tava rasgando roupa, perigo de cair aí naquelas cadeiras, que abençoou, mas já tinha dado, né? No amor de Cristo vai. Relacionamentos saudáveis, meus irmãos, eles são construídos a partir de você. Às vezes, nós queremos que o mundo todo mude. O filho, a esposa, o amigo, o irmão, o pastor, o presbítero, mas nós não estamos dispostos a mudar, como se nós não fizéssemos parte desse mundo que nós vivemos. O Paulo fala para Filemão, ó, você vai precisar mudar o teu status lá na tua rede social. Vai tirar senhor de escravos. Agora não é Filemão, senhor de escravos. Porque era status. Era rico, só tinha isso. Agora vai ser Filemão, servo de Deus. E aí você vai ter que mudar muita coisa em você. Você vai ter que aprender a abraçar, Filemão. E para aprender a abraçar, você vai ter que aprender a abrir os braços. Porque de braços cruzados não dá para abraçar. Você vai ter que aprender, Filemão, a respirar mais fundo quando você for falar.
Porque algumas coisas que você fala, Salomão, é para ofender eles. Agora não, você vai ter que falar com amor. Com esse amor de Deus que você acabou de ouvir. Agora, Filemão, é o teu desejo, você não pode mais desejar o mal para ninguém. Mesmo que esse alguém seja alguém que te roubou e seja um escravo que fugiu. Você não pode, mesmo que você não concorde com as atitudes dele, mesmo que ele não for parte da tua ideologia, você não pode desejar o mal. Você pode não concordar com ele, mas desejar o mal para ele, deixa que o diabo já tenha essa tarefa. A nossa tarefa dada por Deus é amar a todos indiscriminadamente. Você vai ter que mudar, Filemão. Você vai receber ele de volta, você não vai poder dar nenhum corretivo nele porque ele fugiu. Você não vai poder açoitá-lo, você não vai poder surrá-lo. Você vai ter que recebê-lo como o pai amoroso recebeu o filho pródigo, em amor. A menos que você não se declare e não se sinta e não queira viver como servo de Deus. Porque se for servo de Deus, você tem que mudar o rumo da tua história, da tua expectativa, dos teus sentimentos, para você poder ser verdadeiramente servo do Senhor. E aí os relacionamentos começam a mudar. Eu digo e repito para muita gente: você não consegue mudar ninguém. Só quem muda seres humanos é Deus. Mas pode ser que a tua mudança com relação a esse que você quer que mude, possa fazer com que ele paulatinamente vai mudando a seu respeito. A mudança, a construção de relacionamentos saudáveis começa sempre em você. Nunca começa no outro, começa em você. O nosso Senhor Jesus é a prova disso. Ele é Deus Todo-Poderoso, revestido da sua glória. Mas Ele se despe da sua glória, Ele muda, Ele se transforma, Ele se encarna para ser como um de nós. E nós o vendo, nós começamos a mudar. Nós olhamos o Jesus Deus e sabemos quem é o Jesus Cristo. Nós não podemos ser semelhante ao Cristo Redentor, ao Cristo Salvador, mas nós podemos ser semelhantes a Jesus de Nazaré. O Cristo homem é um espelho, é o testemunho, é o exemplo, é o modelo para que eu e você podemos seguir. Ele muda para poder mudar a gente. Ele se transforma como um de nós para poder nos atrair para Ele. Agora olha para mim aqui, meu irmão e minha irmã. Paulo disse para Filemão: agora você vai recebê-lo como irmão. Agora, mesmo com o risco de você causar uma fissura na sociedade, porque pode ser que a partir de agora os escravos comecem a se rebelar nas outras casas. E você tenha, e os senhores de escravos vão precisar rever os seus conceitos acerca da escravidão. Mesmo que isso aconteça, é um risco que você vai ter que correr. É um risco que os servos de Deus têm que viver. De mudar o status, como diz o status quo, a forma de ser, para que verdadeiramente o Cristo ressurreto que habita em você possa ser testemunhado pela sua vida e pelas suas atitudes. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos. E esse tempo é o tempo que o Senhor preparou para você. Eu quero te trazer a sua memória coisas que podem estar acontecendo na sua vida hoje. Já é comprovado, não é
Não é um achismo, é comprovado cientificamente. Que boa parte das enfermidades, das doenças, entenda bem, não necessariamente teve origem nisso. Mas boa parte das doenças podem ter a ver com isso. Entendeu, né? Doenças como gastrite, doenças do coração, doenças de circulação, depressão e até cânceres, diabetes. A ciência já comprovou que muitas dessas doenças podem ter sido originadas no cunho emocional do ser. E eles vão mais longe. Que muito desse cunho emocional está ligado com mágoas e rancores. E a ciência bíblica, o espírito da Bíblia, ou a teologia bíblica já nos alerta que isso pode ter um forte efeito somatizado no corpo quando a gente guarda no coração e não perdoa. Ou seja, a falta de perdão pode originar doenças no corpo físico. Então hoje o Espírito de Deus trouxe a gente aqui nessa noite para ouvir como construir relacionamentos saudáveis a partir do relacionamento de um senhor de escravo e um escravo fujão e possivelmente ladrão. Para mostrar para você que você não precisa mais guardar essa mágoa no teu coração. Você não precisa mais guardar esse fel de amargura. Você não precisa mais trazer a soma desses sentimentos para a sua vida. Você pode ficar liberto disso hoje. Então quero te pedir que você faça uma oração aí. E se você estiver magoado, triste, rancoroso, rancorosa com alguém, você vai conversar com Deus sobre essa situação. Você pode dizer, por exemplo, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que preciso. Senhor, eu achava até hoje que eu não podia, mas hoje tu disseste que eu posso, porque eu sou tua serva, o teu amor está em mim. E você vai pedir a Deus para te encaminhar no caminho do perdão. Conversa com Deus aí agora. Deus te trouxe aqui para curar a tua alma, para fazer com que amanhã você acorde e veja um vislumbrar muito novo da tua história. Vai orando, eu vou orar por você agora. Mas vai orando, vai falando o nome. É uma oração, você e Deus, assim, bem silenciosa. Mas não guarda no coração, não. Porque isso pode trazer uma enfermidade para o teu corpo, mas pior. Pode enfermar a tua alma. E a alma enferma não consegue ver Deus, não consegue escutar Deus, não consegue experimentar, esperanciar Deus.